Viva, amigos do YouTube! Bem-vindos ao meu canal Mania de Leituras e não só. Eu sou a Jo Pereira e queria mais uma vez trazer-vos uma sugestão de leitura. Desta vez é um best-seller que se chama O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder. Este livro é um best-seller, já é do 1995, pelo menos é a edição aqui em Portugal, e é um livro para quem gosta de filosofia e não só. Ele é a prova que Demócrito, Freud, Kierkegaard, Descartes podem ser personagens de um romance, de um thriller fantástico. Este autor traz-nos a filosofia de uma maneira extremamente interessante, de uma maneira original, em que nós vamos tendo uma ação por todo o filme de mistério, de suspense, quase que policial, e ao mesmo tempo é-nos apresentado os filósofos mais importantes. Eu devo dizer que neste livro não está um filósofo que eu gosto muito, que aprecio particularmente, que é o Schopenhauer. Eu não tive estes autores no meu tempo escolar. Aliás, eu tenho uma opinião muito negativa em relação aos filósofos escolhidos no nosso tempo, na altura em que eu estudei, e penso que continuam. A escolha que é feita pelo Ministério da Educação não me parece a mais adequada. Ou seja, nós temos em primeiro lugar os filósofos da natureza, antes dos filósofos com Sócrates, 500 anos antes de Cristo, temos o Platão. Depois, mais à frente, vamos dar Aristóteles, Descartes, o Kant, depois mais tarde daí o Hegel. Os filósofos que foram escolhidos na altura em que eu estudei, não sei se permanecem igual, confesso que não sei, penso que sejam mais ou menos os que estão atuais, os que estão a ser estudados. Não me parece a melhor escolha. Eu digo porquê. Há filósofos que são os filósofos da felicidade, ou seja, a filosofia não pode ser apresentada de maneira teórica, árida e com princípios para as pessoas empinarem. A filosofia ajuda-nos a viver. Não é por acaso que Sócrates, os seus ensinamentos são muito, a maiêutica, a socrática, são ensinamentos fortíssimos até para a nossa vida e para nosso caminho, com a luta contra as dificuldades no decorrer de toda a nossa existência. Eu estou-me a lembrar também de um filósofo Montaigne, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, o Sartre. Eu penso que o enfoque deveria ser numa filosofia, entre aspas, emocional, de felicidade, que desse aos alunos uma oportunidade de tocarem, de sentirem a filosofia. Para mim não faz sentido, ou pelo menos o que estudei de Descartes e do Kant não faz para mim nenhum sentido. Eu estudei e não quis saber mais. Acho que aquilo é árido e não nos diz nada. Nada vai ficar dentro de nós depois dos estudos e largarmos os estudos. Eu penso que a filosofia, o que é dado na filosofia, deve tocar o aluno, deve tocar a pessoa, tal como a mim me toca alguns preceitos destes filósofos que eu falei, Kierkegaard, Sócrates, Nietzsche, Sartre, como me toca pessoalmente, ao qual eu recorro muitas vezes para explicar o mundo em que vivo e para me dar alento e para eu perceber e para me dar princípios de vida. Isso deve também ocorrer na escola. Não, porque senão as pessoas, filosofia, mas para quê? Ficamos na mesma, não aprendemos nada. Mas o que é que andamos aqui a estudar isto, a empinar isto e não diz nada? Este livro é uma prova que a filosofia está dentro de nós. Os preceitos para a vida, e mesmo como os preceitos religiosos,
na altura, não tive já, mas houve outras pessoas que tiveram moral e religião, pode ser descabido, anacrónico. Talvez a religião não faça muito sentido, mas a moral e a ética faz sentido. Nós temos, especialmente quando somos jovens, precisamos que nos indiquem os caminhos que podemos ter na nossa vida, preceitos de ética, do bem e do mal, embora umas pessoas nascem com essa percepção já de si, há outros que não tanto. Muitas vezes têm que recorrer à religião, e a filosofia pode realmente ajudar nesse ponto de clarificação mental e espiritual. A filosofia é muito importante, mas tem que ser uma filosofia que nos toque, que toque na juventude, que nos faça perceber o mundo em que vivemos e nos dê orientações. Este livro vai, de alguma forma, suprir essa falta, e de uma maneira muito interessante e muito leve, que é quase como um romance policial, um thriller filosófico. E os autores, os filósofos dados, desde o helenismo, a Idade Média, o Renascimento, Berkeley, Hume, vai falar do iluminismo, o Kant, o romantismo, Kierkegaard, Marx, lá está, Darwin, Freud, e por fim termina na parte do Big Bang. Eu só queria chamar a atenção que a filosofia intercala-se com a realidade, não é? Tal como a religião também não pode ficar anacrónica, não pode ficar parada há 2000 anos ou mais atrás, porque senão, se queremos aplicar os mesmos princípios que era na altura, viramos fanáticos, fundamentalistas. A filosofia também tem a sua evolução e o seu ajustamento à realidade. E a prova está em que ele divide o livro em o helenismo. Temos os filósofos da natureza no início, depois o helenismo, o Renascimento, mais tarde o iluminismo. Tudo isto tem a sua influência. E é importante para quem lê e para quem estuda perceber, é não só uma lição de filosofia, como uma lição de história, e entender o mundo de hoje, porque para mim é importante ter-se uma atitude filosófica na vida, mas também perceber a história e perceber o mundo em que vivemos, porque ao contrário do que podemos pensar, o passado é lá atrás e não tem influência. O mundo de hoje é fruto do que aconteceu séculos atrás, não é? As coisas que nada acontece sem nenhuma razão. Há uma sequência na nossa vida e no mundo, na história humana também. Eu gostaria muito que a filosofia tivesse mais presente nas pessoas, de uma maneira mais simples, e tivesse presente no seu dia-a-dia. A filosofia, desde que eu a estudei e continuo a tentar-me sempre informar o mais possível, continua dentro de mim. Há filósofos que eu ultimamente tenho lido alguma coisa ou pesquisado alguma coisa pela internet, porque me ajudam. Estes filósofos da felicidade me ajudam a viver e a compreender o mundo em que vivo e a compreender os outros seres humanos. A filosofia não pode ser uma coisa árida e desgarrada e separada de todos nós. Este livro, que eu já li, já está num estado assim um bocadinho mais, que li várias vezes, é um tipo de livros que nos vai ajudar a amar a filosofia e a compreendê-la, e podemos nos dedicar de algum ponto mais específico num filósofo ou outro ponto, e que nos vai dar umas bases de orientação, umas bases espirituais para nós vivermos e compreendermos melhor o mundo em que vivemos e sermos mais, enfim, termos mais profundidade. Sem dúvida um livro bastante interessante. Não é preciso ler a correr, é um livro para se ir lendo, para se ir estudando, para se ir pensando. Enfim, é filosofia para ir se entranhando dentro de nós. E é um livro sempre atual. Este autor já fez outros livros de posterior a estes, mas este é sem dúvida um best-seller. Filosofia sempre.
mais uma vez, beijinhos, boas leituras e até à próxima.